João capítulo 2, as bodas em Caná, a água feita vinho. Pelo que eu estou já vendo aqui nesse capítulo, que eu estou com a Bíblia, onde as letras de Jesus, as palavras de Jesus estão em vermelho, né? Em destaque. Dá para ver que Jesus pouco fala, ou quase não fala nada nesse milagre que ele faz do capítulo 2. Na purificação do templo, tem uma frase só dele. Vamos lá. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso desceram a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então aqui é o primeiro milagre descrito de Jesus em um casamento, é uma festa de casamento, que é a boda, as bodas. Me chamou a atenção o fato dele pouco falar. Responde a Maria e depois diz para encher de água os talhos e depois tirar agora e levar ao mestre-sala. Pronto, só isso, acabou-se. Você não vê Jesus fazendo uma grande oração. Simplesmente ele ordena e acontece. Quão poderoso é Cristo, né? Não precisa de muito ritual, de muita coisa, não. O vinho é tido na Bíblia como o símbolo de alegria, fruto da vide, presente aqui nessa festa da boda, onde os convidados estão se alegrando, né? Então, o suco do fruto da vide, podemos dizer assim, o extrato, né? O suco da uva. Não posso afirmar se é fermentado ou não, mas aqui é vinho novo, né? Ou é o melhor vinho, como disse o mestre-sala, melhor suco, melhor vinho. Não tenho
Até hoje não li um texto que dizia que esse vinho era alcoólico ou não. Muitos têm dúvida, né? E pela questão religiosa, ou até não faria sentido Cristo misturar algo assim que viesse a alterar a mente das pessoas, né? Por se tratar de um casamento, né, eu também acredito que não se tomaria só suco em uma festa de casamento. Você não vai numa qualquer festa que você vá, ninguém toma só suco. Não sei naquela época, não sou estudioso daquela época, não sou. Mas o texto fala de vinho. E sempre que a Bíblia fala de vinho, a Bíblia menciona vinho como de fato algo que vai trazer embriaguez. O apóstolo Paulo escreve lá na sua carta aos Efésios para não nos embriagarmos com vinho, mas enchermos do Espírito Santo, nos enchermos do Espírito Santo. A gente não se embriagar com vinho, que leva à devassidão, né? Que leva à alteração da mente e a um comportamento que às vezes não vai ser bom. E ele aconselha sim para a gente ser cheio do Espírito Santo. Então, por fato de ser um vinho, o melhor vinho, quanto mais velho o vinho, melhor é, né? Segundo os especialistas. Quanto mais velho, então acredito que Jesus fez o melhor vinho, um vinho fermentado, um vinho velho, né, para servir ali. O fato é que, pelo fato de Cristo ter transformado o vinho, a água em vinho, não significa que ele estava tomando aquele vinho. Tem gente que diz assim, até Jesus tomava vinho. Até Jesus tomou vinho. Não, o texto não fala que Jesus tomou vinho. Ele pergunta para Maria, que eu contigo, na chegada da minha hora, depois te enchei de água essas talhas, no 7. E no 8 ele fala, tirai agora e levai ao mestre Sala. Levai ao mestre Sala, não diz que ele pegou e tomou. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, quando você vai dizer até Jesus tomou vinho. O texto fala que ele tomou, o texto fala que ele transformou água em vinho. Então a gente só pode falar aquilo que o texto diz. O que o texto não diz, são suposições. Tá bom? E o vinho, como eu falei, representa alegria. E aqui justamente uma festa de casamento, já acabou o vinho, acabou-se o vinho, acabou a festa, acabou a alegria. Cristo é quem dá o verdadeiro vinho. Traz alegria ao casamento, ao matrimônio, à família, ao lar. Que é a presença do Espírito Santo. Que tem consigo todos os adjetivos do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz. Entendeu? Então por essa linha aí. É isso que o texto tá nos dizendo. Então o vinho por si só não quer dizer nada aqui. Mas o real significado por detrás desse milagre aqui é isso. Tá bom? É isso. Acabou a presença do vinho, acabou a alegria. O Espírito Santo acabou no casamento, acabou. E se não tiver Jesus no seu casamento, se você não convidar Jesus, lembra que ele foi convidado aqui. E se o noivo aqui não convida Jesus, teria acabado a festa mais cedo. Tá bom? Olha, ele foi um 2. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. A mãe de Jesus já estava lá. Jesus foi com Maria, não fez milagre nenhum. Tá bom? Maria não operou nada. Mas Jesus sim opera. Jesus sim faz. A quem ela recorre? A Ele.
E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Bom, se você ora a Maria, sabe que Maria orava a Jesus. Tá bom? Chame Jesus para o seu casamento. Chame Jesus para a sua festa. Chame Jesus para o seu lar, para estar presente nas suas atividades. Consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem concedidos. Serão bem sucedidos. Tá bom? Agora são 7h40 da manhã, tá? Talvez você ache que eu tô falando de uma forma lenta, uma forma devagar, mas é porque é manhã, normal. Pelo menos eu não acordo de amanhã com todo aquele gás, não. Eu vou começando de aos poucos. Mas é isso, chame Jesus para sua casa, chame Jesus para sua vida, chame Jesus para o casamento, chame Jesus para o seu trabalho, chame Jesus para o seu negócio, chame Jesus para os seus estudos, chame Jesus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que não falte alegria na sua vida, porque tem Jesus lá, não importa o que aconteça, sempre vai ter a presença do Espírito Santo, que representa alegria. Pode ter acabado o vinho aí, pode ter acabado a alegria aí, mas se Jesus foi convidado, ele vai trazer alegria de volta, tá bom? Para a sua vida, é só você pedir para ele, peça para ele a presença do Espírito Santo na sua vida. Peça ao Espírito Santo, a Jesus, Senhor. Ai, meu Espírito Santo, enche-me com o teu Espírito Santo. Enche-me com... Eu vou orar por você que está do outro lado dessa tela. Senhor, meu Deus e meu Pai, certa vez o Senhor Jesus Cristo disse: e tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai vos será concedido. E assim eu oro, meu Pai, pela minha vida e pela vida dessa pessoa que está do outro lado, Senhor. Que você conceda ela o seu Espírito Santo, que ela seja transformada por essa palavra, pela presença de Jesus Cristo na vida dela. Que ela chame, que ela não tenha vergonha, timidez, que ela não seja incrédula, mas que ela creia que se Jesus está presente, tem milagre. Ele nem precisa falar muito, ele só precisa ser acionado e ser feito conforme a vontade dele, e assim se sucede. Então que a nossa prova de amor ativa venha a ser guardar os teus mandamentos, ó Pai. E que a gente venha mãos aos outros com o amor que Cristo nos amou. E que se nós somos de Deus, se nós somos de Ti, Pai, que a gente venha obedecer e guardar os teus mandamentos. Assim ora a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Valeu.